E aí, rapaziada, estamos começando mais uma aula de filosofia. Hoje o tema é filosofia pré-socrática, a arqué. Pois bem, vamos no nosso primeiro ponto importante para abordar aqui, é justamente a filosofia na sua origem, fazendo a ruptura com a mitologia grega, ou seja, a filosofia fazendo o rompimento com o pensamento mítico. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, galera, significa que os gregos, a partir do momento em que eles procuraram outras explicações aí para os fenômenos naturais, para os fenômenos humanos, eles estavam justamente abandonando as explicações míticas. Como eu disse em uma outra aula passada, os mitos, eles tinham como função explicar os fenômenos naturais e os fenômenos humanos. Pois bem, a partir do momento em que alguns filósofos começam a questionar essas explicações e buscam outras respostas para aquelas explicações míticas, tá? Eles iniciam aí uma ruptura. E o que significa dizer isso? Significa dizer, galerinha, que aquilo que eu entendo como um fenômeno natural, por exemplo, a chuva, tinha na mitologia a explicação por um deus. Pois bem, mas a partir de agora, nessa ruptura, o que passa a explicar o fenômeno da natureza é justamente a razão. Então, o primeiro elemento que nós temos que lembrar aí é que a filosofia pré-socrática, quando ela surge aí, ela surge com uma crítica aos mitos e, portanto, ela vai fazer uma ruptura, um abandono das explicações míticas. Esse movimento dos filósofos pré-socráticos ficou conhecido como a racionalidade grega. Tá? A racionalidade grega é justamente aquele momento em que os filósofos, ou os filósofos iniciantes, que ainda não se davam conta que eram os filósofos, eles justamente passam a usar o logos, né? O logos, a razão, daí os termos, por exemplo, de lógica, né? Razão, lógica, é tudo ligado ao raciocínio. Pois bem, os filósofos pré-socráticos, eles passaram a usar a razão e aí produziram aquilo que foi conhecido academicamente como a racionalidade grega. E quem foi o primeiro filósofo a questionar aí as explicações míticas? Foi esse senhor que você está vendo aí na tela. Esse senhor era conhecido como Tales de Mileto. Ele é exatamente o nosso primeiro filósofo. É o primeiro filósofo que passou a questionar as explicações míticas e a buscar na própria natureza a sua explicação para os seus fenômenos. Foi ele, por exemplo, que disse que a origem do universo, a origem do cosmos, se deu pela água. Tales viveu em torno de 700 anos antes de Cristo. Então ele traz aí para nós um momento marcante, que é o surgimento da filosofia pré-socrática. Ele traz aí um momento marcante, que é justamente a racionalidade grega e a ruptura com as explicações mitológicas. Continuando aí com a nossa filosofia pré-socrática, os filósofos pré-socráticos, eles vão ter uma característica importante, e isso cai bastante no vestibular, viu, galerinha? Que é justamente a busca da origem das coisas, a busca da origem do cosmos, a busca da origem da natureza. Por isso, o elemento que vai conduzir aí, o termo que vai conduzir a filosofia pré-socrática vai ser a arqué, que significa o princípio, ou seja, a busca de um elemento primordial, aquilo que dá origem às coisas na natureza. E o objeto de estudo deles será justamente a físis. E a pergunta fundamental que eles vão fazer é: qual é a origem da físis? Qual é a origem da natureza? Só lembrando, galerinha, que a palavra físis significa em grego natureza, por isso que nós estudamos a física, que é o estudo do movimento na natureza, ok? Então, só retomando, a arqué é a busca do princípio, a busca do elemento primordial, e esse será o movimento dos filósofos pré-socráticos aí, numa busca de resposta à origem da natureza, rompendo lá com aquilo que eu falei no slide anterior, com
as explicações mitológicas. Continuando aí na nossa reflexão dos filósofos pré-socráticos, a arqué, ela vai ser motivada justamente por um fundamento que vai ser o guia do pensamento filosófico, né? O primeiro passo, né? A primeira pegada ali para você falar, pô, estou pensando filosoficamente, que é justamente o que? O aspecto da curiosidade, o que move o filósofo pré-socrático e o que move hoje, inclusive, o filósofo contemporâneo, é justamente a curiosidade. Você se depara com algum fenômeno, você se depara com alguma situação e imediatamente você começa a querer conhecer mais o que é esse fenômeno, a querer conhecer mais o que é aquela situação. E por isso a gente costuma dizer que a arqué, que a filosofia, é movida pelo questionamento, pela dúvida. Né? Por isso, nós temos aqui, na filosofia pré-socrática, os primeiros passos dos filósofos se perguntando, olha, por que isso, por que daquilo? Justamente tentando aí usar a razão para explicar esses fenômenos que estão ali acontecendo na realidade. Então é a curiosidade, é o questionamento em cima da física, da natureza, tá vendo a plantinha aqui? É a natureza, galerinha, tá? Que o filósofo pré-socrático vai trabalhar. Nesse sentido, então, a física passa a ser explicada por ela mesma, ok? Pois bem, essa explicação, essa curiosidade, esse questionamento parte de um elemento fundamental no processo de conhecimento e é o que os filósofos pré-socráticos observaram. Então vamos lá, ó, vamos olhar aqui o nosso desenho. No primeiro momento é o filósofo se questionando, é o filósofo buscando interesses aonde? Justamente na natureza, nos fenômenos que estão ocorrendo na natureza. Então ele parte justamente da observação, ele observa o fenômeno e ali ele passa a questionar, a ter curiosidade e no momento seguinte ele passa justamente a formular as suas hipóteses. Por isso que nós vamos ter aí um conjunto de filósofos pré-socráticos pensando elementos da natureza diferentes. Nós vamos ter lá, como eu comentei com vocês, Tales de Mileto pensando a água, Anaxímenes pensando o ar e Anaximandro pensando o apeiron. Pitágoras, mais tarde, vai falar que tudo é número. Demócrito vai dizer que a origem das coisas está no átomo, né? Na menor parte da natureza, né? Que não pode ser dividida, ok? Essa, pessoal, é um resuminho aí da filosofia pré-socrática, principalmente sobre o aspecto da arqué. Agradeço aí a audiência, agradeço o pessoal que tem se inscrito e um abraço e até mais. Valeu, galera!